sábado. Os dons são para aperfeiçoar os santos. Efésios, capítulo 4, versículo de número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O comentarista da nossa lição, meus irmãos, ele agora dá esse destaque em Efésios 4 e 12, dizendo que os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. E os dons que aqui em Efésios 4 e 12 está se referindo é aquele que está mencionado no versículo 11, que diz: e ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, meus irmãos, todos os dons promovem edificação. Falamos ontem que o dom de variedade de línguas promove a edificação pessoal, individual, enquanto os demais dons, eles promovem a edificação da igreja como um todo. E não somente para a edificação, mas também para o aperfeiçoamento dos santos. Então, isso é importantíssimo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que fala aos corações, que ministra aos corações a verdade de Deus, a verdade da palavra. Mas também o Espírito Santo, Jesus, Deus, levantou homens e deu a eles dons espirituais para que os tais pudessem exercitar este dom para o aperfeiçoamento dos santos. E esse aperfeiçoamento dos santos, se os irmãos forem analisar esses dons ministeriais, são dons em que as pessoas usam a palavra verbalizada, a palavra pregada, a palavra ensinada. Então, tanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores são dons ministeriais que Deus deu à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. E esse aperfeiçoamento, ele é promovido pela palavra de Deus, pela sã doutrina. Então, a palavra de Deus é aquela que nos foi pregada, o Evangelho de Cristo que nos transformou, que nos tirou do pecado. A palavra de Deus é aquela que nos santifica, mas a palavra de Deus também é aquela que nos aperfeiçoa, que vai nos moldando para o ministério, para que possamos desenvolvermos ainda mais na obra de Deus, na obra de Cristo. Então, esses dons aqui ministeriais, os irmãos podem ver que o propósito deles é proclamar e ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus sendo ensinada como ela é, a verdade pura, ela vai promover o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai dizer, meus irmãos, também sobre isso no versículo de número 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então, apesar de o Espírito Santo ministrar o coração de cada crente, ensinar cada crente acerca da palavra de Deus, ele também capacita homens para que os tais preguem a palavra de Deus com mais clareza, com mais entendimento, para aperfeiçoar a igreja de Cristo, a fim de que ela não seja mais menino na fé, para que não seja levado por qualquer vento de doutrina. Porque da mesma forma, o inimigo atua do outro lado. Ele não somente ensina as suas mentiras ao coração e à mente diretamente das pessoas, como também levanta os seus falsos profetas. Levanta falsos ensinadores, falsos obreiros, para distorcer
a verdade da palavra de Deus. Então, esses dons ministeriais, eles são importantíssimos para o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Então, a importância de nós pertencermos a uma igreja local. Mais do que importante, também quanto importante, né? É importante nós pertencermos à Igreja de Cristo, à Igreja Universal dos Santos, mas quanto também importante é pertencermos a uma igreja local. É nós sermos pastoreados, é nós sermos ministrados por homens que pregam a sã doutrina, que pregam a verdadeira palavra de Deus, porque isso com certeza vai nos aperfeiçoar para que nós venhamos a servir melhor o reino de Deus. Isso vai promover a edificação da igreja como um todo. E nós vamos sendo aperfeiçoados até sermos, chegarmos à unidade, até sermos perfeitos, plenos, completos, à figura de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a necessidade desses dons ministeriais que Deus deu à igreja, e a igreja deve valorizar. Quando nós lemos outras passagens bíblicas, vamos perceber que a igreja, ela deve sustentar esses homens que receberam esse ofício de Deus, esses dons ministeriais, devem sustentar na oração, devem honrar e também sustentar com dízimos e ofertas, para que eles possam se dedicar ao ensino da palavra de Deus para aperfeiçoar a igreja de Cristo na terra. Que assim Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.